Shalom Adonai, estamos dando início a mais um momento juntos, a mais um diálogo filosófico, a mais um aprendizado. Hoje, dentro da área ou do assunto que proponentemente também é estudado na teologia e na filosofia, que é a fenomenologia do espírito dentro da matéria ou da área de estudo denominada filosofia da religião. Tá? Então vamos ter um assunto na área da filosofia da religião. Tá? E quando se trata de filosofia da religião, nós temos um grande pensador que é o Georg Friedrich Wilhelm Friedrich Hegel. Sim, o Hegel. Hegel, que é um filósofo anglo-saxão, existencialista, fenomenólogo, tá? Trabalha com a fenomenologia e escreveu um best-seller das suas obras, que foi o Fenomenologia do Espírito, que faz aí uma relação com a teologia. Mas antes de entrar no conteúdo de hoje, nós vamos apresentar a você, nesse momento, esse livro aqui, ó, o Escatologia Pentecostal, tá? Um livro especial para você estar trabalhando, Escatologia Pentecostal, que é um livro que ele alcança uma gama de conteúdos extraordinária dentro do que se propõe, que é tratar sobre as origens da construção do pensamento escatológico no movimento pentecostal, como que surgiu, como que foi trabalhado nos princípios, nos primórdios, os fundamentos teológicos que é aplicado à escatologia pentecostal, depois a metodologia aplicada à escatologia pentecostal e, por fim, aí vem a reflexão, a área do saber relacionada à escatologia, como que pensa, como que constrói o pensamento escatológico dentro do movimento pentecostal, como é que é construído, tá? É um livro extraordinário, publicado pela editora Reflexão, e você pode estar adquirindo por apenas R$ 80. Muito bem, vamos então falar de Hegel, esse teólogo, esse filósofo alemão, que ele é uma referência a ser estudada na área da filosofia da religião. Quando falamos de conhecimento filosófico e religião, nós estamos falando de uma forma ou de diversas formas de conhecer, em que a primeira forma do saber imediato aparece facilmente, surge facilmente, como a mais adequada e a mais bela e até a mais absolvida e expressiva. E ela vai recair dentro desse contexto, desse formato, o que nós chamamos de consideração moral. O que Hegel chama de consideração moral, que é inocência e depois o sentimento religioso, a confiança, a ingenuidade, a fidelidade e a fé natural. Então, as duas outras formas, primeiro o conhecer, né, que reflete, depois o conhecer filosófico, saem justamente dessa unidade moral imediata. Então, tendo isso de comum, uma com a outra, a maneira de conhecer que quer aprender o verdadeiro por meio de pensar pode aparecer facilmente como um orgulho do homem que quer conhecer o verdadeiro para sua própria força. Como ponto de vista da separação universal
esse ponto de vista, ele até pode ser visto como a origem de todo o mal e de todo o evidenciar da malignidade, tá? Então, no que toque, no que tange a essa unidade natural, não é? No que tange a essa unidade natural, nós podemos dizer de que a proposta de Hegel, a proposta hegeliana, ela vai fazer um elo no concernente à construção da unidade natural e da unidade moral a partir do natural dentro do ser humano. Então, a ciência da lógica e o conhecimento relacionado com, vamos dizer assim, com o legado mosaico, né? Ele vai trabalhar dizendo o seguinte, Hegel, que uma antiga representação sobre a origem e as sequelas dessa cisão nos é construída no mito mosaico da queda de Adão. Porque Hegel, claro, é adepto do misticismo e ele vai ter o texto como mitológico, tá? Então, ele vai dizer que parece ser adequado considerar muitas das questões relacionadas à religião como místicas. E aí entra a questão da filosofia. Então, ele depois vai entrar, Hegel, falando sobre a religião revelada, que ele, segundo as suas postulações, vai dizer que está implícito essencialmente no conceito da religião verdadeira, isto é, da religião cujo conteúdo é o Espírito absoluto, que ela seja revelada e em verdade revelada por Deus, com efeito, sendo saber o princípio pelo qual a substância é espírito, enquanto forma infinita, essente, para si é a autodeterminante. O saber é pura e simplesmente a manifestação. Então, o espírito só é espírito na medida em que é para o espírito. E na religião absoluta, é o espírito absoluto que se manifesta, não mais seus momentos abstratos, mas a si mesmo. Tá? A antiga representação da Nemeneses, daí ele voltando lá a Platão, né? Em que pelo entendimento ainda abstrato se aprendia o divino e a sua atividade no mundo, Hegel vai dizer que somente poder igualar ou ser um poder igualador o que viesse, o que poderia arrasar o que há de alto e de grande, dentro do contexto de Platão e Aristóteles, tá? Se opondo ao que é proposto, que Deus não é invejoso. Então isso pode se opor também às novas asseverações segundo as quais o homem não pode conhecer a Deus. E essas asseverações, elas são as mais proponentes e até se tornam inconsequentes quanto feitas no interior de uma prática religiosa que expressamente se chama religião revelada. Então, Hegel vai dizer que, de modo que, segundo aquelas asseverações, seriam antes a religião em que Deus nada seria revelado, em que Deus não teria, ou seja, se revelado, e assim seus adeptos seriam os pagãos, que de Deus nada sabem.
E aí ele vai citar 1 Tessalonicenses 4, 5 e 6. Tá? Se na religião se toma a sério a palavra de Deus, em geral, pode-se, deve se começar também por Deus a determinação, o conteúdo e o princípio da religião. Isso defende Renga. É caso até que se recuse o revelar-se, se for ao contrário, e se revelasse, só restaria quanto ao conteúdo atribuir-lhe inveja, mas se absolutamente, de uma forma absoluta, a palavra espírito, ela tem a condição revelativa em si mesmo. Tá? Agora, refletindo sobre a dificuldade do conhecimento de Deus como espírito, Rengo vai dizer que esse conhecimento, que não se pode contentar mais com representações simples da fé, senão que vá adiante até o pensar, primeiro até o entendimento reflexivo, mas que deva avançar até o pensar conceituante. Então, ocorrendo isso, quase não pode alguém espantar-se de que tantas pessoas, especialmente teólogos, enquanto mais solicitados a ocupar com essas ideias, tenham caído no acomodar-se, facilmente com isso é aceitado de tão boa vontade o que lhes prescreva para esse fim. E o mais fácil de todos é o resultado indicado, de que o homem nada saberia de Deus. Então se requer uma especulação aprofundada para aprender-se corretamente e determinantemente, nesse pensamento, o que Deus é como Espírito. Aí se encontra contido, antes de tudo, as proposições. Ou seja, Deus é somente Deus enquanto ele sabe a si mesmo, e seu saber é, além disso, sua consciência de si no homem e o saber do homem sobre Deus. Então, esse saber que avança para o saber do homem em Deus, ele se torna uma profunda proposição no escrito de onde se é extraído. Tá? Aí, passando agora isso, toda essa reflexão, essa abordagem, esse princípio, esse pressuposto, para uma epistemologia, esse resultado, ele é o espírito essente para si, em que toda a mediação se suprassumiu e foi tomada em sentido apenas que se considera formal, sem conteúdo, de modo que o espírito, ao mesmo tempo, não é sabido como essente em si, se desdobrando-se objetivamente. Então, aquela subjetividade infinita é a consciência de si somente formal, que se sabe em si mesma com absoluta a ironia. Então a ironia vai aniquilar para si todo o conteúdo objetivo, sabendo fazer dele um conteúdo vão, que por isso a carência desse conteúdo se torna a vaidade que dá assim a partir de si mesma um conteúdo contingente e arbitrário,
como uma determinação que fica, por isso, dona desse conteúdo e não está presa a nenhuma circunstância e situação. Então, por ele, e com a segurança de se manter no mais alto pincarro da religião e da filosofia, é que vai se recair no oco do arbítrio. Somente enquanto essa forma, ou essa pura forma infinita, essa auto-manifestação essente, junto a si, vai depor a unilateralidade do subjetivo, é que esta vaidade do pensar, que é livre, vai ser determinada e vai possuir uma determinação infinita, ao mesmo tempo como conteúdo de cunho absoluto, essente em si para si, e que vai ter como objeto aquilo que também se torna e é considerado livre. Então, o pensar nessa medida é ele mesmo somente a forma do conteúdo absoluto. Então, essa ciência reflexiva, essa episteme, ela se torna a unidade da arte e da religião enquanto um modo de intuição da arte exterior, tá? Quando a forma e quanto a forma que se pode produzir subjetivo ou subjetivamente, né, nesse fracionar do conteúdo substancial, em muitos aspectos as figuras autônomas que são reunidos na totalidade da religião. Então, esse dispensar-se que vai se desdobrar nessa representação da religião, nessa mediação dos elementos que vão se desdobrar, não só são recolhidos em um todo, mas também unidos nessa intuição espiritual simples e elevada depois ao consciente de si mesmo. Por isso, esse saber é o conceito conhecido pelo pensamento da arte e da religião, em que o diverso no conteúdo é conhecido como necessário e esse necessário como sendo livre. Então, o abster-se de multiplicar os exemplos de representações religiosas e poéticas que vão se costumar a ser chamadas de panteísticas, vão se tornar filosofias precisas, que vai surgir o exemplo, por exemplo, da eleática e até da espinosista, tá? No que se relaciona à identificação tão pouco Deus como o mundo, e que vai se fazer tão pouco caso do finito, que nessas filosofias, esse todo, essa abrangência, antes não vai ter verdade alguma, a ponto que elas vão ser concebidas de ser chamadas com mais exatidão de um monoteísmo em relação com a representação do mundo, como um assomismo, no máximo de exatidão. Elas vão ser determinadas até como sistemas que vão se aprender o absoluto somente como substância. Quando e quanto aos modos dessa representação oriental, e em particular essa representação maometana do islamismo, pode-se dizer até que o absoluto parece com esse gênero da pureza e simplesmente pureza simples universal, que habita as espécies, as existências, mas de modo que não lhes compete a nenhuma realidade efetiva, ao defeito do conjunto desses modos representativos e aos sistemas de não se avançar até a determinação da substância como sujeito e como espírito.
Então, esses modos representativos e esses sistemas vão proceder da única e comum necessidade de todas as filosofias, assim também como de todas as religiões, de um aprender, de uma representação de Deus e em seguida da relação de Deus e do mundo. Na filosofia se reconhece, então, que mais precisamente, que a partir da determinação da natureza de Deus, ela se determina na sua relação para com o mundo. E esse entendimento reflexivo vai começar, assim, por registrar os modos de representação e os sistemas do sentimento, da fantasia e da especulação que exprimem a conexão de Deus do mundo e para ter Deus puramente na fé ou até na consciência, que vai ser separado enquanto essência do fenômeno como o infinito do finito. Tá? Então, segundo essa separação, se apresenta também a convicção da relação do fenômeno para com a essência, do finito para com o infinito. Então, essa questão agora, que se torna uma questão de alta reflexão sobre a natureza nessa relação e a natureza dessa relação, ela alcança uma forma de reflexão que sobre ela vai se sentir toda a dificuldade da coisa. Ou seja, a relação é o que se chama inconcebível por aqueles que nada querem saber, ou não conhecem, ou não alcançam a compreensão da natureza de Deus. Então, na conclusão da filosofia, não é mais o lugar, ainda mais em uma consideração até de cunho epistemológico, de gastar uma palavra sobre o que significa o conceber, mas aprender dessa relação que estão ligadas às apreensões da ciência em geral e todas essas acusações contra ela dentro de uma lembrança de um propósito que, enquanto filosofia, tem a ver com a unidade em geral, tá? E com a unidade abstrata, como a mera identidade com a um absoluto que sai do vazio para o preenchido, para o concreto, para o próprio absoluto, da absolutez total, aonde sai do natural para o sobrenatural e vai ao transcender para alcançar a dimensão extrasensorial e entrar na dimensão espiritual. Então essa é uma proposta, é um pensamento, é uma percepção e pressuposição que se é alcançada dentro do conteúdo da fenomenologia do espírito, trabalhada, proposta e construída por Hegel em uma filosofia da religião. Obrigado a todos.